Bem, caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui essas leituras. Essa leitura da carta aos Coríntios mostra primeiro como é que foi transmitido o que vocês recebem hoje, que nós recebemos hoje. Olha o que São Paulo diz: quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. Não fala escrito, porque São Paulo não conheceu praticamente nenhum evangelho escrito. Se ele morreu em 64, era quando estava saindo o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos. Sem contar que mesmo depois que tinha os evangelhos escritos, não tinha impressão. Alguns irmãozinhos nossos, protestantes, alguns, não todos, acham que a Bíblia caiu de zíper, né, do céu. E na verdade não, os apóstolos não pregavam com Bíblia. Eles tinham que decorar e principalmente transmitir oralmente. Aqui entra um ponto crucial. Uma fofoca. Quando começa num lugar e vai passando, quando chega na outra ponta, né? Fulano deu um tapa no outro. Não, fulano espancou o outro. Não, fulano matou. Chega lá já. E o que garante que na transmissão oral da fé não aconteça o mesmo? A garantia dada pelo Espírito Santo. Quem não confia na igreja, não tem como confiar na Bíblia. Quem não confia na igreja, não tem como confiar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vem depois a do Novo Testamento. Ora, se no Espírito Santo não guia a igreja, primeiro, o que garante que o que foi escrito depois de tantos anos seja correto? Segundo, na época existiam quantidades enormes de livros que não foram escolhidos pela igreja. Evangelho segundo Pedro, Evangelho segundo Judas, Evangelho segundo Tiago. Por que a igreja não escolheu? Pela autoridade dada pelo Espírito Santo. Santo Agostinho dizia: eu só acredito na Bíblia porque a igreja me diz para acreditar. Isso é muito importante. E sem contar que Bíblia, igual nós temos a impressa, nem é igual nós temos hoje. A impressão começou em 1453. Até lá, toda a transmissão do evangelho foi oral. Ou seja, os códex do século IV, V, ficavam na biblioteca. Então nós temos que acreditar na igreja, na autoridade, e sem contar as outras coisas. Como não tinha impressão, cada Bíblia era escrita por um copista, que poderia errar, pular, né? Se você confia na Bíblia como se fosse o Alcorão, o Islã, como se fosse caído do céu, pé da letra, você não tem segurança nenhuma, porque não tem nenhuma cópia original hoje. Tem fragmentos. Nós só temos segurança porque a igreja diz: esse texto é inspirado. Com efeito, transmitivos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a tradição, a transmissão, né? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Tudo isso foi transmitido, que apareceu a Cefas, depois aos 12, mais tarde a mais 500. Depois apareceu a Tiago, que é o que a gente está celebrando.
quase todo mundo viu a crucifixão, mas uma quantidade menor de pessoas viu a ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição não se acredita sem ser preparado. Por isso que Jesus preparou os seus discípulos para esse projeto maravilhoso. Assim como hoje, tanta gente não acredita na Eucaristia, na confissão, e assim vai. E no Evangelho, mais uma vez, aquela passagem que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos, é o caminho. Quando nós discutimos com outras pessoas de outras religiões, nós temos que respeitá-los, sim, mas sempre levar a um diálogo para eles aproximarem da verdade. Como a verdade, ela é verdade para qualquer um, tudo que é verdade dele é verdade minha. E tudo que é verdade minha é verdade para ele. Como nós somos aqueles que seguimos a verdade, então num ecumenismo correto, teoricamente, ele teria que chegar a Cristo. Claro, isso depende da humildade do outro lado. Se a outra pessoa for orgulhosa, ela vai chegar num ponto e vai virar a mesa, né? Mas você fica na sua. Mas nunca nós rebaixamos a nossa fé para o outro. Não, então agora nós vamos chamar aqui um pastor, tira todas as cruzes. Não, agora, não. Nossa fé sempre tem que ser o mais profunda possível para fazer um belo ecumenismo. A verdade é a vida. Jesus é a vida. Por isso que tem tanta gente morta. Os mortos-vivos, né? Coitados. E tenta juntar tesouro da terra, né? E tenta juntar e comprar para ter vida, mas continua morto. Aí começa a desesperar. Por isso que a depressão é muito alta. Principalmente os jovens, coitados. Hoje os jovens têm tanta coisa para entreter na internet, tanta coisa, e não encontra vida, porque os pais também não ensinam que a vida é Cristo. Ficam sem sentido. A vida perde o sentido. Antigamente, os jovens não suicidavam tanto. Por quê? Estava 11 anos de idade, já pegava na enxada, né? Aí até sobrar tempo para ficar pensando besteira, já chega em casa à tarde morto, a família obrigava mais a rezar, já ia para a cama. Agora hoje não. Uma mente parada, em conexão com o mundo inteiro e sem apontar Jesus. A pessoa desespera. E aí vem Filipe, o nosso apóstolo de hoje. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Aí Jesus revela que é Deus, né? Lembra de eu falar que nós não conseguimos, com a nossa razão, descobrir que Deus é Trindade. Precisava que Jesus revelasse. Tanto aqui, quanto depois ele dizia: tenho que ir para vos mandar o Paráclito, Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Sem Jesus ter revelado, nós não saberíamos que Deus é Trindade, que Deus é Pai desde sempre. Acreditai em mim, estou no Pai. Acreditai ao menos pelas obras que eu faço. Jesus quase que desespera: olha o que eu estou fazendo. A cegueira do orgulho pessoal é tão grande que nem Jesus fazendo o que ele fazia, o povo não acreditava. Imagina hoje. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado. Por todas as vezes que nós aderimos ao projeto de salvação, nós glorificamos ao Pai. Bem, rapidamente, falar de São Felipe e São Tiago, são dois apóstolos que deram a vida jovens, acharam o sentido da vida. Tiago, o menor, era filho de Alfeu, primo de Jesus, que no Evangelho é escrito como irmão, né? Lembra? E a palavra irmão em hebraico é usada para uma proximidade familiar. Tiago não é aquele maior que foi para a transfiguração, o horto. Ele é citado mais nas cartas depois, Gálatas, Atos dos Apóstolos. É aquele que ficou em Jerusalém,
comandou Jerusalém. O outro, Tiago, maior, tinha ido para a Espanha, voltou e morreu no ano 44. Foi o primeiro a morrer com espada, uns falam decapitado, né? Mas foi o primeiro apóstolo a dar a vida. O outro, Tiago, ficou em Jerusalém, como chefe da igreja de Jerusalém, que é aquele que Paulo foi procurar para falar sobre os gentios, o concílio de Jerusalém, se poderia deixar de ter circuncisão. Provavelmente morreu no ano mais ou menos 61, 62, como revolta do sumo sacerdote Anás II. Então Tiago deu a vida. Filipe nasceu lá em Betsaida, mais jovem ainda, morreu depois, no ano 81, apedrejado ou crucificado. Uns falam crucificado e apedrejado, outros só crucificado de cabeça para baixo também, na época do imperador Domiciano. Filipe é esse que teve essa graça de receber essa revelação da Trindade, né? Também esteve na multiplicação dos pães. É ele que Jesus fala: Filipe, como nós vamos dar comida a esse tanto de gente? Senhor, nem com um salário de meio ano, né, nós conseguiríamos dar comida. Mas Filipe também encontrou o sentido. Na verdade, encontrar Jesus é você dar sentido à sua vida e entregar essa força motora que dá sentido a tudo que nós fazemos, que se chama amor. Quando você ama a Cristo, você consegue dar sentido também a toda a sua vida, através de amando as pessoas, amando a si mesmo com o amor de Deus e superando todos os obstáculos com a fé, a um ponto de dar a vida. O martírio é um dom de Deus. Ninguém consegue dar a vida por si mesmo. Então que todos nós, os jovens principalmente, tenham essa graça de ter esse encontro pessoal com Jesus e dar sentido à vida. Sair dessa vida de internet, o dia inteiro em casa, sem produzir. Nós nascemos para produzir. Nascemos diferentes, para lutar, para cada dia mais sermos pessoas virtuosas e santas. E se for da vontade de Deus, com a graça, até dar a vida por ele. Por que não? Que São Filipe e São Tiago interceda pela nossa santidade. Assim seja.